Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador.
noite. É um prazer estar com vocês mais uma noite para juntos louvarmos e engrandecermos o nome de Deus através dessa semana que a gente está fazendo cultos aí evangelísticos, lembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? Durante essa semana a gente teve cultos todas as noites, começando no sábado com a programação da distribuição de livros, e hoje damos continuidade aí a essa parte de louvor e de adoração a Deus. Metade da semana já passou. Muita coisa boa nós pudemos absorver durante esses dias. Felizes estamos por isso e estamos caminhando aí para o fim da semana. Deus nos abençoe, que nós possamos aí aproveitar mais esse dia, né, com o pastor Ronaldo, que vai nos trazer a mensagem. Queria convidar o Nando para que ele possa dirigir agora um momento de oração, convidando aquele que é o mais importante, né, a presença do Espírito Santo. Nesse momento, vamos nos ajoelhar? Santíssimo Deus, amado Pai, chegamos na Tua casa, Pai. Muito obrigado por nos trazer aqui em segurança. Agora pedimos que o Senhor possa preparar esta casa aqui, ó Pai, para receber o Teu Santo Espírito. Que todos que estão aqui presentes possam receber Teu Santo Espírito, Pai. E que possamos ser modificados, preparados para receber a chuva serôdia, Deus. Que recebemos o Teu poder para falar a todos sobre o Teu amor, sobre o Teu querer, sobre o Teu Evangelho, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar o pastor Ronaldo, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa estar usando ele, ó Pai, de uma maneira excepcional, que a mensagem possa ir bem no alvo do nosso coração e abranger toda a nossa mente e o nosso corpo, Pai. Nos transforma, Pai amado. Prepare-nos para que o Santo Espírito possa fazer moradia em nós e possamos testemunhar a Tua vida em nossa vida, Pai. Que possamos ser um testemunho vivo, um evangelho vivo, onde as pessoas possam ver Cristo em nós, onde as pessoas possam ter certeza que é muito bom louvar e adorar ao Senhor, ó Pai. Aqui estão os irmãos presentes, ó Pai. Alguns deles chegaram com algumas dores, preocupações, angústia, ó Pai, medo. Que o Senhor possa, nesse momento, dar segurança a eles que Davi recebeu, ó Pai. Que a promessa que o Senhor fez a Abraão, Jacó, possa chegar até a nós, e que possamos viver confiante, plenamente na Tua palavra. Senhor maravilhoso Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos os nossos planos em Tuas mãos. Faça de nós o que é do Seu desejo, Pai. Que possamos ser realmente uma ferramenta somente do Senhor. Senhor, abençoe as pessoas que estão nesse momento buscando ouvir a Sua palavra, encontrar Teu Santo Espírito, Pai. Que essa semana seja uma semana de muitas colheitas, uma colheita eterna, que o Evangelho possa estar em todos os lares. Isso te pedimos, ó Pai, te suplicamos, seja presente nessa noite, ó Deus. E mais uma vez, venha estar com o pastor Ronaldo. Isso te pedimos, suplicamos eternamente, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, ó Deus. Boa noite. Salmo 107, 21 nos diz:
Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus nos dá tudo e nós em troca precisamos dar algo, né? Não, na verdade precisamos escolhê-lo, né? Entregarmos nossa vida nas mãos dele. E uma das formas também é através do nosso louvor, né? Darmos glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, com esse pensamento, cantemos o hino de número 19. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Apenas a igreja. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Agora juntos vamos continuar nosso louvor cantando o hino Seja o Centro. Que possamos louvar aquele que em suas mãos detém toda a força e todo o poder do universo. Fiquemos em pé. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando
guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Venha em nós, venha a nós, seu reino. Venha em nós, venha a nossa glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Apenas a igreja, bem forte. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Venha em nós, venha a nós, seu reino. Venha em nós, venha a nossa glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem sido o centro da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a não te tirar desse local. Que todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, nós possamos nos lembrar do sacrifício que o Senhor fez na cruz e te colocar no seu devido lugar, no centro da nossa vida. Continue conosco nesse culto, que seu Santo Espírito se faça presente no nosso coração. Prepara-nos para receber a tua mensagem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Chegou o momento do livro A Grande Esperança, gente. Não sei se todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Raquel e eu estou aqui para a gente conhecer mais um pouco sobre o livro,
missionário desse ano, o livro do Grande Conflito, esse aqui, que foi distribuído esse último sábado. Esse livro, O Grande Conflito, é realmente o livro para esse nosso tempo. E a distribuição do livro O Grande Conflito, ela tem um significado ainda maior nesse momento que a gente vive. E o fato da Ellen White, do ministério da Ellen White, ter começado por esse livro, ele aumenta mais a sua importância e a sua abrangência. A profetisa, né, Ellen White, ela começou a receber as primeiras revelações por volta de 1858. Mas, ao longo do tempo, novos detalhes foram sendo adicionados no livro. E foram feitas várias edições desde o início, que foi escrito desde 1858. Só que aí, conforme foi passando os anos, ela foi acrescentando. E a Ellen White, inicialmente, ela pensava que o livro era uma mensagem só para os que estavam dentro da igreja, para os adventistas. Só que depois, quando ela foi na Europa, ela foi viajar, ela viu como que foi a reforma protestante lá na Europa. Aí ela foi acrescentando novos detalhes na história do livro do Grande Conflito. E ela foi vendo que o livro, além das pessoas, dos adventistas, poderiam também, todo mundo, né, poderia conhecer o livro. Então, durante 1880, ela visitou a Europa e ela foi acrescentando novos detalhes ao livro. E nessa mesma época, o livro ele só era escrito em inglês. E também eles resolveram traduzir em outras línguas. E tudo isso contribuiu para que a Ellen White fizesse uma versão do livro mais adaptada para o público em geral, com o propósito de apresentar essa mensagem do livro, O Grande Conflito, para o mundo. E a última década, ela foi marcada por esforços para promover a distribuição do livro, com o projeto do Impacto Esperança. Em 2012 e em 2013, foi feito uma versão menor, uma síntese, com mais ou menos 100 páginas, e foi o livro A Grande Esperança que foi feito. E na América do Sul, foram distribuídos 50 milhões de exemplares do livro da Grande Esperança. E agora, 10 anos depois, nós estamos distribuindo a versão mais completa do livro O Grande Conflito, porque essa versão, ela foi um pouquinho, digamos assim, ela foi feita com a linguagem de hoje, o livro, e foi... Deixa eu procurar aqui... E a igreja, as sedes administrativas da igreja, elas encomendaram 25 milhões de exemplares do livro. Ah, tá aí, eu pensava que não estava, porque não está aparecendo ali para mim. Então, foram feitas 25 milhões de exemplares para ser distribuídas pelo mundo entre 2023 e 2024. E aqui tem algumas características desse livro. O livro foi traduzido em mais de 80 idiomas diferentes. E foi feita uma versão diferenciada. Foi feito o livro na linguagem de hoje, para um fácil entendimento e com mais objetividade. Também a capa, ela foi feita nesse jeito, como se fosse para enfatizar mais o mundo apocalíptico, que era para chamar mais a atenção dos jovens de hoje mesmo, que vão ler o livro e ver, olha essa capa, como é que é? Aí ali no subtítulo está escrito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Isso foi feito para chamar mais a atenção desse público jovem que nós temos hoje. A obra inclui os 42 capítulos da versão original, só que mais condensado. Mas nada foi tirado que prejudique o entendimento.
E também na parte do prefácio aqui dentro foi colocado uns títulos mais facilitados também para as pessoas terem um entendimento melhor, com termos assim que também ficasse mais fácil de entendimento para outras tradições religiosas. E o contexto desse livro agora, nesse planeta, nesse momento que nós estamos pós-pandemia, ele sente reflexos das crises financeiras e global e também da guerra na Ucrânia. E nós estamos também sofrendo com inúmeras tragédias naturais, que vocês estão vendo o que está acontecendo, os terremotos. E essa mensagem, ela é mais relevante ainda para esses nossos tempos de hoje. E o livro também, ele foi lançado em 1940, na época da Segunda Guerra Mundial. E nessa época da Segunda Guerra Mundial, foi lançado a segunda edição, que foi vendida mais do que na primeira edição de 1921. E embora o Grande Conflito, o livro do Grande Conflito, esteja em circulação contínua durante quase há mais de um século, ele nunca teve esse alcance que ele está tendo, como ele está tendo agora. E isso, certamente, ele vai despertar muitas críticas, mas também ele vai encontrar muitos leitores receptivos à mensagem. Então, gente, vamos orar pelo livro do Grande Conflito e para que nós também possamos ler e entender. Muito obrigada. Muito bem, eu acho que este é um bom incentivo para a gente fazer deste livro parte da nossa leitura também, né? Sejam muito bem-vindos. Espero que a bênção de Deus tenha estado neste dia sobre cada um de nós. Este foi um dia muito triste no Brasil, especialmente pelo ocorrido lá em Blumenau, né? Eu creio que vocês acompanharam, não há necessidade de mencionar detalhes, porque os detalhes são trágicos, logicamente, mas vamos nos lembrar de orar pelas famílias enlutadas, pelo nosso país, pelo nosso mundo, né? Parece que a gente não consegue passar um dia não, uma hora, né? De paz, de tranquilidade, sem vir uma notícia, né? Seja aqui ou lá ou em outro lugar, vem uma bomba, né? Entre aspas, uma notícia triste, traumática, mas, enfim, tudo isso vai fortalecendo em nosso coração o desejo de estarmos com Jesus. O Evangelho de Lucas, eu creio que você se lembra, eu vou apenas citar o texto, né? Ora, quando estas coisas começarem a suceder, exultai e alegrai-vos, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, ou a vossa redenção está próxima. Então, ao invés de ficarmos abatidos, desanimados, perdermos a fé, perguntarmos onde é que está Deus nessa hora, né? Vamos seguir o conselho bíblico, vamos exultar e alegrar, não pelo ocorrido, absolutamente, mas porque a nossa redenção se aproxima cada vez mais. Bem, vamos então ao tema desta noite. Nós começamos ontem uma pequena série de 4 temas, vamos terminar na sexta-feira à noite, estes 4 temas, dentro do nosso tema geral, Jesus venceu. O que significa Jesus ter vencido? E a Bíblia, então, vejam, a vitória de Cristo Jesus é tão ampla, a vitória de Cristo Jesus é tão complexa, digamos assim, ela tem um significado tão profundo, que a Bíblia não usa apenas uma palavra para definir o que Jesus fez, o resultado, as consequências da morte de Cristo na cruz. Ela usa várias palavras, e nessa semana, de ontem até sexta-feira, nós vamos destacar 4. E não são as únicas 4, nós poderíamos ver outras palavras também, que especialmente os evangelhos, logicamente, e as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, usam para descrever o que Jesus fez. Ontem, nós nos lembramos da palavra propiciação, uma palavra que é extraída de todo o ambiente, a experiência religiosa. Então, você poderia se imaginar indo a um templo pagão, um templo pagão, e você vê ali os diferentes adoradores, adorando talvez Baal, Moloque, outras divindades do passado, Zeus, Hércules, enfim, qualquer deus pagão que existisse, tentando aplacar a ira daquele Deus, agradar aquele Deus.
E eles se esforçam fazendo suas oferendas, levando as suas ofertas, né? Talvez se automutilando, no esforço de tentar acalmar aquela divindade. Bem, como eu destaquei nessa noite, na noite passada, isso tem a ver unicamente com o paganismo. E o que isso tem a ver com o cristianismo? Então eu mostrei que, na verdade, a ira de Deus, ela é dirigida contra o pecado, não contra os pecadores. Quem oferece alguma coisa para aplacar a ira de Deus é o próprio Deus, ao oferecer Cristo Jesus. E a oferta não foi ouro nem prata, o apóstolo Paulo fala isso, né? Não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Então, este é o conceito bíblico da propiciação, completamente diferente do contexto pagão. Nesta noite eu quero convidar você para começarmos lendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E nós vamos ler então o verso 24. Romanos, capítulo 3, verso 24. Nós vamos ler este texto e depois vamos ler talvez mais uns 2 ou 3 textos, vamos procurar, né? Eu vou citar vários outros textos, mas sem a necessidade de abrirmos a Bíblia, até para economizarmos um pouco do nosso tempo, mas vamos começar lendo este texto, então, de Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Na verdade, este pequeno texto traz 2 palavras, justificados, ou seja, justificação, e nós vamos meditar nesta palavra também. Com certeza ela é muito mais conhecida, muito mais mencionada, por causa da expressão justificação pela fé, mas não é o nosso tema desta noite. A segunda palavra nós vamos meditar nela ainda até sexta-feira. A segunda palavra que é usada neste texto é a palavra redenção. E é justamente esta palavra que será o tema da nossa reflexão nesta noite. Se a palavra propiciação, ela era extraída do ambiente religioso, do ambiente dos templos, a palavra redenção, ela era extraída da experiência da escravidão. Imagine você ir a um mercado de escravos. Graças a Deus isso não existe, pelo menos oficialmente, no mundo hoje, né? É lógico que, infelizmente, no Brasil, recentemente a gente viu lá no Rio Grande do Sul, né, trabalhadores que estavam em condição de escravidão. E isso de vez em quando acontece, tristemente, infelizmente, né? Não deveria acontecer, logicamente, mas isso não chega nem de perto ao que era no passado, onde você tinha mercados em que as pessoas eram vendidas como mercadoria. E você pode se lembrar, por exemplo, no contexto bíblico, da experiência de Oséias. Oséias e Gomer. Oséias casa-se com Gomer, discute-se se ela já era uma prostituta antes do casamento, ou se ela tornou-se uma prostituta depois do casamento, mas o fato é que, tendo 3 filhos, ela sai de casa em busca de outros relacionamentos. E aí Oséias vai ao encontro desta mulher, ele procura esta mulher, e a encontra sendo vendida no mercado de escravos. Então, por piores que sejam algumas situações hoje, né, condições análogas à escravidão, condições semelhantes à escravidão, isso deve ser combatido, logicamente, mas naquele tempo era pior ainda, porque era uma coisa explícita. Só para você ter uma ideia, alguns estudiosos dizem que no tempo do cristianismo, no tempo de Cristo Jesus, a cidade de Roma, que deveria ter provavelmente 1 milhão de habitantes, dizem alguns estudiosos que 1/3 da população era escravo. Imaginem vocês, a cada 3 pessoas de Roma, 2 eram cidadãos livres e 1 era escravo. Bem, um contexto realmente assustador para a nossa realidade hoje. Então, imagine-se ali num mercado de escravos, ali estão os escravos sendo vendidos, um leilão, o preço, e aí finalmente aparece alguém ali que dá o valor solicitado, e ele compra aquele escravo, não para mantê-lo na escravidão, mas para redimi-lo. O preço da redenção. Uma palavra semelhante a essa é resgate, né? Redenção ou resgate tem o mesmo contexto. Eu me lembro de uma
historinha que eu ouvia quando era criança, porque eu nasci num lar adventista, então desde pequeno eu frequentava a igreja, e eu vi uma história quando eu era criança, isso já faz algum tempo, né? Mas a história de um homem que havia ido, que foi a um mercado de escravos, e ele chegou ali. Eu não sei se essa história é verídica ou não, mas ela encaixa bem nesse contexto aqui, né? E ele então observa ali os diferentes homens que estavam sendo vendidos como escravos, até que ele acha um bastante forte, musculoso, apto para o trabalho, e ele começa a perguntar então ao vendedor qual era o preço por aquele escravo. E o vendedor dá o preço, ele negocia, né, pede um desconto, e enquanto aquela negociação, enquanto aquela transação está sendo feita, o escravo em questão, ele diz em bom som: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu me recuso a trabalhar, eu não vou trabalhar. Mas mesmo ouvindo isso, o vendedor, aliás, o comprador não desiste. Chegam a um denominador comum, chegam a um preço acertado, e o comprador paga o preço por aquele escravo, o leva na sua carroça, ali na sua carruagem e tal, até a sua fazenda. Durante todo o trajeto, o escravo ia repetindo: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Você comprou, mas eu não vou trabalhar. Você jogou o seu dinheiro fora, eu não vou mais trabalhar, eu não quero mais me submeter à escravidão. E o comprador, absolutamente em silêncio. Chegando ali na fazenda, desceram da carruagem ou da carroça, e aí o comprador, aproximou-se de uma construção, uma casa, virou-se para o escravo e disse: olha, eu não comprei você para trabalhar. Eu comprei você para dar a sua liberdade. Essa aqui é a sua casa. De hoje em diante você pode morar aqui, você é um homem livre. E diz a história que naquele momento, volto a dizer, eu não sei se é uma história verídica ou não, mas ela ilustra bem esse conceito. Diz a história que naquele momento aquele homem ajoelhou-se diante do seu comprador, do seu libertador, e disse: de hoje em diante eu servirei você espontaneamente, eu serei o seu escravo de hoje em diante. Então é uma história que ilustra justamente aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Ele nos resgatou. E, dentre outras coisas, nós vamos ver daqui a pouco, né, mas nós estávamos em escravidão, ele pagou o nosso preço para dar-nos a liberdade. Bem, vamos então trabalhar um pouco este conceito. Eu já mencionei que ele é extraído da experiência do mercado de escravos. No Antigo Testamento havia várias situações em que as pessoas poderiam redimir. Então, a redenção, por exemplo, o resgate de propriedades. Isso você conhece bem, quem já leu o Antigo Testamento, e nós já lemos aqui o Antigo Testamento, né? Então você se lembra que ao entrarem na Terra Prometida, o território ali do povo de Israel foi dividido pelas tribos. E cada tribo tinha suas famílias, cada família recebeu o seu pedacinho de terra. Nunca foi plano de Deus que existissem latifúndios. E esse já é um outro ponto, né? Que traz grandes complicações nas cidades, porque as pessoas não têm terra onde trabalhar, onde ter a sua agricultura, e elas vêm para as grandes cidades, às vezes sem terem preparo, sem terem capacitação para trabalharem nos trabalhos que a cidade oferece, e ficam inflando as periferias, passando condições de miserabilidade, enfim, toda essa situação que nunca foi propósito de Deus. Então, a terra foi dividida e cada família tinha a sua propriedade. E aquela propriedade, o propósito de Deus, era que permanecesse permanentemente de posse ou em mãos daquela família. A ponto de que, você se lembra da história, se uma família tivesse uma dívida, por exemplo, por alguma razão precisasse se desfazer daquela propriedade, no ano do jubileu, a cada 50 anos, a propriedade voltava às suas famílias originais. Então, até quando a terra era vendida por uma propriedade, para pagar uma dívida, já se fazia o cálculo. Bom, hoje é 2023, vamos fazer uma suposição, né? O jubileu é em 2050, vamos fazer uma suposição aqui. Bom, então você vai poder usufruir da terra 27 anos. Tá bom, vou pagar para você o equivalente a 27 anos. Em 2040, eu sei que o jubileu será em 2050, faltam 10 anos para o jubileu, eu vou pagar para você o equivalente a esses 10 anos que eu vou usufruir da propriedade. Era assim que faziam as transações naquele tempo. Porque todo mundo sabia, no ano do jubileu, não importava nas mãos de quem estavam as propriedades, elas deveriam voltar aos seus donos originais. Para que não houvesse acúmulo de terra, para que todo mundo pudesse ter o seu cantinho, trabalhar, plantar, criar ali a sua ovelha, um animal de estimação e tal, enfim. Então, e aí você tem a experiência ou a história do resgate da terra.
Outra história muito conhecida também, e aí o resgate das pessoas, é a história de Ruth. Você conhece a história. Boaz foi o resgatador ou o remidor de Ruth e a sua sogra. Você conhece até a história, inclusive, né? E ele resgatou não só as pessoas, mas a terra também. Ele chega diante de um parente próximo, ele diz assim: olha, está aqui Ruth, está aqui a sua sogra, você quer resgatar a terra delas? Ah, eu quero, lógico, quem não quer, né? Uma propriedade. Tá bom, mas se você for resgatar a terra delas, você tem que resgatar as duas também. Ah, não, aí eu não quero essa responsabilidade, né? Então, tira ali a sandália, cospe ali, né, no chão e tal. Era um tipo, o costume daquela época, né, o acordo, então, e aí o direito de resgate passa a Boaz, que não era o primeiro nessa linha, né, de resgatadores, mas ele recebe o direito porque o primeiro da linha não quis assumir o papel de resgatador. Então aqui estão exemplos de resgate da terra, resgate de propriedades, resgate de escravos, eu já citei a experiência de Oséias, né, e Gomer, e resgate de pessoas, como era a história de Ruth e a sua sogra. Bem, no Novo Testamento, a nossa situação não é uma situação material. Nós não estamos aprisionados, literalmente falando, não servimos a um senhor de escravos, literalmente falando. Temos as nossas propriedades, temos a nossa casa, o nosso carro, não vivemos sob a escravidão, mas a escravidão na qual nós nos encontramos é uma situação moral e espiritual. E aí a palavra de Deus, eu vou citar aqui alguns textos que usam essa expressão, né? O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está a expressão resgate. Marcos capítulo 10, verso 45. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Timóteo 2, verso 6. Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção. Então, resgate ou redenção ou remissão tem o mesmo conceito. Bem, do que você e eu fomos redimidos? O ser humano, sem Deus, tem a tendência de achar que é uma pessoa livre. E você, inclusive, já ouviu muitas pessoas dizendo: não, eu não quero ser crente, porque o crente não tem liberdade, o crente não pode fazer nada. Eu quero ser uma pessoa livre. Mal percebe que, sem Deus, é que a pessoa está em escravidão. Em Cristo, ela é verdadeiramente livre. É lógico que às vezes, e aí já é um outro assunto, né? A igreja pode, qualquer igreja, não estou falando da igreja adventista especificamente, né? A igreja pode criar regras, normas, princípios que acabam aprisionando a vida da pessoa ali, que não tem nada no contexto bíblico, né? Normas, tradições. As tradições, elas são boas se elas não conflitam com a palavra de Deus e se elas acabam incentivando a pessoa a viver de acordo com o propósito da palavra de Deus. Agora, originalmente, e a religião, qualquer que seja ela, tem que procurar alcançar esse propósito, o que Jesus disse? O Filho do Homem, eu vim para dar vida e vida em abundância. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Quando as pessoas, infelizmente, acham que a liberdade é viver sem Cristo Jesus, mal percebem elas que sem Cristo elas estão em escravidão. E em Cristo elas estão em liberdade. E aí vem a pergunta: do que Jesus nos libertou? E eu vou citar aqui 4 coisas. Primeiro, Jesus nos libertou dos nossos pecados. A palavra de Deus diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, verso 7. E o pecado aprisiona, o pecado escraviza de muitas maneiras diferentes. O pecado escraviza, por exemplo, porque ele cria um senso de culpa, um senso de remorso. Isso vem do mal, né? Satanás é muito hábil em levar-nos ao pecado. E depois que nós caímos em pecado, ele diz: está vendo? Você não presta, olha o que você fez. Você não tem vergonha do que você fez? Olha para trás. Se eu fosse você, eu me envergonharia do seu comportamento, onde já se viu isso.
Então, o senso de culpa, o remorso, e muitas pessoas, mesmo dentro de ambientes cristãos, vivem aprisionadas por essa cadeia que prende ao pecado. Mas o pecado não gera só o remorso. O pecado ele acaba gerando outras consequências. Vocês já viram que muitas vezes, para a gente se livrar de um pecado, a gente acaba caindo em outro pecado, ou fazendo outro pecado? Uma coisa vai puxando a outra, né? Imagine, por exemplo, um homem que trai a sua esposa, ou a esposa que trai o seu marido. É pecado. Só que daí, para esconder isso, a pessoa já tem que criar uma mentira, já tem que criar uma falsidade ali, um engano, um disfarce, uma meia-verdade, para conseguir esconder aquele pecado que a pessoa fez. E não é só nessas situações, eu apenas usei um exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Outra coisa, o pecado ele gera, podemos dizer assim, uma expressão, né, um fantasma. Especialmente o pecado que não é confessado. O pecado do qual a pessoa não se libertou. A palavra de Deus se refere, por exemplo, à história de Caim. E ali há uma expressão muito interessante, né? O pecado bate à sua porta. O pecado bate à sua porta. Às vezes você pensa que já está livre daquilo, o crime perfeito, né? O crime perfeito. Não existe o crime perfeito, como também não existe o pecado perfeito. Quantas pessoas às vezes são surpreendidas 3, 4, 5, 10, 15 anos depois, porque o pecado que ela fez e ela achava que tinha sido tão bem feito, agora vem à tona, trazendo vergonha, trazendo humilhação, expondo a pessoa, né? Enfim, a escravidão do pecado. Jesus veio nos redimir da escravidão do pecado. Mas ele não nos redimiu apenas da escravidão do pecado. O apóstolo Pedro apresenta um outro aspecto quando ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu quero destacar aqui então, fomos resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Louvado seja Deus se você teve pais cristãos, que educaram você nos bons caminhos da palavra do Senhor. E mesmo se você não teve a alegria de ter bons pais cristãos, no passado havia bons costumes, boa ética, a própria sociedade era marcada, né, por princípios diferentes do que a gente vê hoje ao nosso redor. Então, talvez você não tenha tido pais cristãos, mas que deram a você uma ética, um caráter, um bom comportamento, graças a Deus por isso. Agora, quantos, infelizmente, não têm essa felicidade? Herdaram de seus pais, como diz aqui a expressão, o fútil procedimento de viver, uma fútil maneira de viver. Mentira, trapaça, vícios, prazeres, divertimentos, desonestidade, enfim, tantas outras coisas que as crianças às vezes crescem vendo isso em casa. Se acostumam, acham que aquilo é o normal, aquilo é o padrão. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder, pelo sangue de Cristo Jesus, de nos resgatar, nos libertar do nosso fútil procedimento que, às vezes, alguns, né, herdaram dos seus pais. Outro aspecto que a Bíblia também salienta está em Gálatas, capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Este é um texto do apóstolo Paulo. Muitas pessoas às vezes confundem, né? E ao lerem acham, não, Cristo nos resgatou da lei. E vivem, mesmo nas diferentes religiões, sem dar consideração e valor à lei de Deus. Porque Cristo nos resgatou da lei. Cristo cravou a lei na cruz. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é o quê? É a penalidade da lei, é o castigo da lei. É o salário da transgressão da lei, que neste caso é a morte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou do pecado, da morte, que é o salário da transgressão da lei. Agora, a lei está ali. O próprio Jesus disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então a lei está ali. Jesus não aboliu a lei, ele mesmo falou isso de modo bem claro, mas fomos resgatados da maldição da lei.
há mais um aspecto que eu gostaria de destacar, esse de Tito, capítulo 2, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu falei agora há pouco que nós fomos resgatados do pecado. E agora eu li um outro texto que nós fomos resgatados da iniquidade. Notem que são duas coisas distintas. Às vezes na nossa mente a gente pensa assim, não, pecado, iniquidade, é tudo a mesma coisa. Não. Se você vai ao original, e eu não quero tomar o tempo aqui, nem gastar a paciência de vocês mencionando palavras em grego, hebraico e tal, porque isso não vem ao caso. Mas quando você vê as diferentes palavras que são usadas para pecado, transgressão, maldade, iniquidade, apostasia e outras palavras que se referem à nossa distância, ao nosso distanciamento de Deus, então pecado, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, é algo, entre aspas, mais simples. Não que deixe de ser pecado, não que deixe de haver necessidade de arrependimento e tal. Mas se você comparar com iniquidade, é muito mais simples. O pecado no original, talvez você se lembre disso, é aquela ideia de errar o alvo. Imagine numa Olimpíada, existem ali várias competições diferentes. Uma delas é a competição do arco e a flecha. Então o atleta durante 4 anos, 8 anos, 12 anos, ele treinou para participar de uma Olimpíada, ele vai representar o seu país na competição de arco e flecha. Agora ele chega lá, é o dia da competição, está ali o melhor representante de cada país, ele vai ali para fazer o seu melhor. Agora vocês acham que ele vai dizer assim, não, propositalmente eu vou jogar no lixo todo o meu preparo, todo o tempo, todo o dinheiro que eu gastei, eu quero errar o alvo a propósito. O alvo está ali, eu vou direcionar o arco para cá. Você acha que ele vai fazer isso diante dos espectadores, da televisão, todo mundo ali? Não, absolutamente. Ele quer acertar o alvo. Ele vai fazer o máximo, o seu melhor para acertar o alvo. Agora, ele acerta o alvo sempre? Não, não acerta. Apesar de todo o treino, apesar de toda a expectativa, apesar de todo o esforço, nem sempre ele acerta o alvo. Mas a intenção dele é acertar. Na vida cristã é a mesma coisa, pecado é isso. Você não vai dizer assim, não, eu não quero nem saber de Deus, eu quero chutar o balde mesmo, desculpa usar essa expressão mais chula, né? Não estou nem aí, eu quero aproveitar a vida mesmo, quero nem saber de Deus. Isso não é pecado aos olhos de Deus, quer dizer, é pecado, mas de uma forma mais grave, ok? O pecado é aquele que é fiel a Deus, aquele que aceitou Jesus como Salvador, aquele que olha a Cristo Jesus como autor e consumador de sua fé. Ele quer acertar, né? Ele quer cada dia estar mais perto de Cristo, como a pessoa que está ali na competição do arco e a flecha. Agora, esse cristão vai acertar todos os dias? Vai ser perfeito todos os dias? Nunca vai errar? Não, às vezes ele erra, mesmo querendo acertar. Então, isto é o pecado. É aquela coisa ocasional, não habitual, da qual a pessoa se arrepende. Isso é pecado. Bom, eu não vou tomar muito tempo trabalhando nesse conceito, porque nós temos outras coisas aqui. Agora, iniquidade. Ah, não, iniquidade, sim, aí é pior. É a rebelião contra Deus. Uma forma de a gente compreender isso, os teólogos dizem que é o pecado da mão levantada, a mão em afronta para com Deus. Olha, Deus, eu não estou nem aí para você, eu não quero nem saber, eu estou em rebelião contra você, eu vou me opor a você, eu vou lutar contra você, eu vou resistir a você. Isso é diferente do pecado que o cristão comete. Vocês acho que está claro o conceito aqui. Então isso é iniquidade. É uma coisa muito mais grave, muitíssimo mais grave do que o conceito de pecado. Vejam, as duas coisas são falhas diante de Deus, nós nos distanciamos de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão. Mas numa existe a rebelião, a afronta, a oposição contra Deus. Na outra existe a intenção de acertar. E mesmo na intenção de acertar, a gente acaba errando. E vamos nos arrepender, pedir perdão, aceitar o sangue de Cristo e seguimos em frente, tudo certinho. Bom, a Bíblia diz que Jesus nos libertou das duas coisas. Nós fomos resgatados do pecado e fomos resgatados da iniquidade. Bem, este é o primeiro ponto, então, que eu queria reforçar nesta noite, do que fomos resgatados. O segundo ponto, e estou caminhando já para o final. Qual foi o preço deste resgate?
Eu lembrei aqui uma historinha da minha infância e adolescência, né? Em que para resgatar aquele escravo, para redimir aquele escravo, foi usado o dinheiro. E às vezes pode ser usado o dinheiro, pode ser usado um metal precioso, ouro, prata, pedras preciosas, uma propriedade, uma terra que foi dada em troca de outra, enfim. No nosso caso, o preço foi o precioso sangue de Cristo Jesus. Nós já lemos isso ali em 1 Pedro, né? Não foi com prata, nem com ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Então aí vem a pergunta, o que você e eu precisamos dar como preço do nosso resgate, da nossa redenção? Nada. O preço foi pago por outro, por Cristo Jesus, pelo nosso substituto, aquele que tomou o nosso lugar. E aqui está a beleza do Evangelho, não? Eu lembro aqui outro texto de apóstolo Paulo, o qual se deu a si mesmo, se referindo a Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E o último aspecto que eu quero terminar agora, mais uns 2 minutos, os direitos do remidor. Voltando àquela historinha que eu imaginei aqui, o próprio escravo, ele supunha que, ao ser comprado por aquele homem, ele tinha obrigações para com aquele homem. Normalmente, o remidor, aquele que pagou o preço, ele tem direitos sobre a sua propriedade, sobre o seu escravo, sobre aquele a quem ele pagou o preço para resgatar. E aqui, queridos amigos e irmãos, está um aspecto importante. Nós também temos obrigações para com Deus. Logicamente, Jesus não nos redimiu para que a gente dissesse, olha, Jesus, muito obrigado, hein? O Senhor pagou o preço, muito bom, legal, agradeço aí de coração, agora fica aí no seu cantinho, eu vou tocar minha vida aqui, não quero nem saber de Jesus, vou aproveitar já que eu estou livre agora. Não foi esse o propósito da redenção. Nós temos um compromisso com Cristo Jesus. E este compromisso é refletido, por exemplo, em 2 textos que eu vou ler aqui. O primeiro do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Jesus nos redimiu para que nós busquemos a santidade, para sermos santos como Ele é santo. E nós também deixamos de ser servos do pecado para ser servos de Deus. E é lógico, quando eu uso aqui a expressão servo de Deus, é uma expressão bíblica. Você encontra, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, no primeiro verso de cada carta, muitas delas, né, o apóstolo Paulo se apresentando como servo de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas hoje querem descartar esse título. Não, nós não somos servos de Deus, nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Gente, uma coisa não anula a outra. É por isso que eu falei, o plano da salvação é algo tão amplo, tão complexo, que ele inclui várias características. É lógico que quando eu estou dizendo que nós somos servos de Jesus, eu não estou dizendo que você não é amigo de Jesus, você não é filho de Jesus, que você não serve a Jesus por amor, que você serve a Jesus como um escravo. Não estou dizendo isso. Todos esses elementos estão presentes. Você é amigo de Jesus, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, Ele é nosso irmão mais velho. Isso dá mais intimidade, logicamente, né? Mas nós também fomos chamados para servir a Cristo Jesus, com tudo aquilo que nós somos. Por isso o apóstolo Paulo não tinha nenhum receio em apresentar-se como servo de Deus. Assim, finalizando, nós pertencemos a Deus por criação, por habitação, porque o Espírito Santo habita em nós, e por redenção. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Viver para Cristo Jesus é a verdadeira liberdade. O Filho do Homem vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Usamos agora esta liberdade não para servir a carne, ao pecado, a Satanás, não para voltar à escravidão, mas usamos esta liberdade para amar a Cristo Jesus, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. E notem, um último lembrete, né? Um último aspecto. Jesus também tornou-se servo, para poder salvar a cada um de nós.
Ele deixou, como eu já mencionei aqui, toda a sua glória, toda a sua majestade. Assumiu a escravidão da natureza humana. Eu já mencionei aqui no mês de fevereiro, quando eu preguei, né? Quando Jesus nasceu, ele não nasceu com a força física de Adão, recém-criado no Éden. Ele nasceu com uma natureza física deteriorada por 4.000 anos de pecado, mais ou menos. Ele chorava, ele sentia fome, ele sentia frio. Ele não era aquele homem recém-criado por Deus lá no paraíso, mas era um homem que nasceu com toda a degeneração da raça humana. E isso foi uma escravidão para Jesus. Ele teve que se submeter a isso. Então, nos submetermos e nos entregarmos àquele que tudo fez por nós, não é algo difícil. Porque, como diz a Bíblia, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Louvado seja Cristo Jesus, porque ele nos redimiu. Porque se não fosse a redenção proporcionada por Cristo Jesus, nós seríamos escravos, escravos para sempre. Cristo Jesus nos libertou. E o seu propósito é que não voltemos à escravidão, mas que vivamos a vida em liberdade que ele ofereceu para cada um de nós. Nós vamos cantar mais um hino agora em louvor ao nome de Deus e depois teremos uma oração agradecendo ao Senhor por esta maravilhosa liberdade que ele nos deu através da sua redenção. Dá em término desse culto, vamos nos colocar em pé e cantar o hino para a cruz. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas amar, meus olhos abrir, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Naquele dia me alegrarei em gratidão, tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou.
Oremos. Querido Pai, graças te damos, Senhor, porque escravos fomos libertos por Cristo Jesus. Obrigado porque na cruz pagaste o sangue necessário para a nossa libertação, para a nossa redenção. Te agradecemos porque nos chamas agora para uma vida livre, uma vida em abundância. Leva-nos agora, querido Pai, cada dia pelo Teu Espírito, a decidir e aceitar vivermos para Ti, em amor, em gratidão, em reconhecimento por tudo aquilo que nos tens feito, que possamos escolher Te amar e Te servir com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Prepara-nos para um dia muito em breve estarmos contigo no lar celestial e podermos colocar a nossa coroa aos Teus pés, em gratidão por tão maravilhosa redenção. É o que nós Te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Meios justificar meu ser.